O relógio do painel do carro marcava 2 horas desde que Ricardo havia fechado a porta, deixando-me para trás no estacionamento mal iluminado do restaurante mais caro da cidade. O frio da noite começava a invadir a cabine, e eu me encolhia no banco de couro, observando o vapor da minha própria respiração embaçar o vidro lateral que me separava do mundo. Espere aqui, Helena. É um jantar de negócios delicado e você sabe que essas pessoas não têm paciência para esposas que não entendem de finanças, ele dissera, com aquele tom de voz que misturava autoridade e um desprezo sutil. Eu estava vestida para uma celebração, usando o vestido azul que ele mesmo escolhera, acreditando que finalmente faria parte da sua vida. Mas, para Ricardo, eu era apenas um acessório que deveria ser mantido na caixa até que fosse conveniente para ele me exibir. Ele entrou no local aquecido, onde o cheiro de vinho caro e lagosta certamente preenchia o ar, enquanto eu ficava com a fome e a humilhação de ser tratada como um cão que espera pacientemente pelo dono no final de uma tarde de caça. A chuva começou a cair, batendo ritmicamente no teto de metal, criando uma sinfonia solitária que combinava com o vazio no meu estômago. Eu olhava pela janela do restaurante, conseguindo ver apenas vultos de pessoas rindo e brindando, alheias à mulher que tremia de frio a poucos metros dali, esquecida como um objeto descartável em um banco de passageiro. Eu me perguntava em que momento eu havia permitido que ele roubasse minha voz e minha dignidade dessa maneira tão sistemática e cruel. Ricardo sempre dizia que tudo o que fazia era pelo nosso futuro, mas o futuro dele parecia não ter espaço para minha presença física à mesa, apenas para o meu silêncio cúmplice e a minha obediência cega dentro de casa. Cada minuto que passava era um prego a mais no caixão do meu respeito por ele. Eu via outros casais entrando, de mãos dadas, compartilhando o calor de uma noite que deveria ser de todos, menos minha. Eu estava presa em um aquário de vidro e metal, vigiada apenas pelas câmeras do estacionamento e pelo sentimento de insignificância que ele cultivara em mim por anos. Tentei ligar o rádio para abafar o barulho da chuva, mas a bateria do carro poderia acabar, e eu tinha medo de dar a ele mais um motivo para gritar comigo quando voltasse. Então, fiquei ali, no silêncio absoluto, abraçando meus próprios braços, sentindo que o azul do meu vestido era a cor exata da tristeza que estava me consumindo por dentro naquela noite gelada. De repente, a porta principal do restaurante se abriu e um grupo de homens saiu para fumar e conversar. Entre eles estava o Sr. Miller, o cliente mais importante de Ricardo, um homem de meia idade com olhos observadores. Ele parou por um momento, olhando em direção ao carro de luxo de Ricardo, e franziu a testa ao notar que as luzes internas haviam piscado brevemente. Ele caminhou lentamente em direção ao veículo, enquanto Ricardo saía logo atrás, com um sorriso nervoso e as mãos nos bolsos, tentando distraí-lo. Ricardo, eu juraria que vi alguém se mexendo dentro do seu carro, disse o Sr. Miller, sua voz ecoando com uma clareza que me fez prender o fôlego. É apenas o alarme, Sr. Miller. Vamos voltar para dentro antes que esfrie. Mas o Sr. Miller não se moveu. Ele chegou perto o suficiente para ver meu rosto pálido através do vidro embaçado. Ele inclinou a cabeça, chocado ao perceber que havia uma mulher ali dentro, no escuro e no frio. Ricardo, por Deus, essa é a sua esposa? Por que ela está esperando no carro como se fosse uma motorista? O tom de voz dele mudou de curiosidade para horror. Ricardo gaguejou, o rosto assumindo um tom de vermelho que eu nunca tinha visto antes. Ela preferiu ficar aqui, estava com dor de cabeça. A mentira saiu de forma desajeitada, caindo por terra no momento em que o Sr. Miller bateu no vidro e me fez sinal para abrir a porta. Eu hesitei, olhando para o rosto furioso de Ricardo, mas a minha vontade de sair venceu. Abri a porta e o ar frio da noite me atingiu, mas o olhar de compaixão do Sr. Miller foi o que mais me aqueceu naquele instante. Minha senhora, por favor, venha para dentro imediatamente. Ninguém deveria ser tratado assim, muito menos a esposa de um sócio meu. Ele estendeu a mão para me ajudar a sair, ignorando completamente as tentativas de Ricardo de intervir. Eu caminhei em direção à entrada iluminada, sentindo as pernas trêmulas, mas com a cabeça erguida pela primeira vez em meses. Ricardo nos seguia em um silêncio sepulcral, a arrogância destruída diante do homem que detinha o poder sobre sua carreira. O jantar que ele tanto queria proteger estava prestes a se tornar o palco da sua maior e mais merecida derrota pública. O restaurante estava dourado e quente,
e o contraste com o carro era quase insuportável para os meus sentidos. O Sr. Miller puxou uma cadeira para mim no centro da mesa, diante de todos os outros clientes que nos olhavam com uma mistura de surpresa e julgamento silencioso contra o meu marido. A noite de isolamento tinha terminado, e o acerto de contas estava apenas começando. Sentar-se naquela mesa foi como entrar em um tribunal, onde eu era a única testemunha de um crime invisível. Ricardo sentou-se na ponta oposta, sem coragem de encontrar meus olhos, enquanto o garçom rapidamente trazia um prato quente e uma taça de vinho para mim, por ordem direta do Sr. Miller. Então, Helena, começou o cliente, ignorando Ricardo. Diga-nos a verdade. Meu marido me disse que eu não tinha o perfil para estar aqui hoje, eu respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele achou que seria melhor se eu esperasse no carro para não atrapalhar os negócios. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa, quebrado apenas pelo som dos talheres de um dos outros convidados que parou de comer no mesmo instante. O Sr. Miller olhou para Ricardo com desprezo que nenhuma demissão seria capaz de igualar. Ricardo, eu prezo pela integridade e pelo respeito em minhas parcerias. Se você trata a mulher que ama como um objeto que pode ser deixado no frio por 2 horas, imagino como tratará os meus contratos quando eu não estiver olhando. A carreira de Ricardo estava desmoronando. Sr. Miller, foi um mal-entendido. A Helena está exagerando por causa do cansaço, Ricardo tentou. Mas o cliente levantou a mão, silenciando, não me tome por tolo. Eu vi o estado dela naquele carro. Eu vi o medo nos olhos dela quando você tentou impedi-la de sair. O clima de negócios tinha evaporado, dando lugar a uma tensão moral que Ricardo não sabia manejar. Eu comecei a comer, sentindo o calor da comida finalmente aquecer meu corpo, mas a satisfação vinha da expressão de ruína no rosto do homem que me humilhara. Ele tentava forçar sorrisos para os outros clientes, mas todos evitavam seu olhar, sentindo-se cúmplices de uma crueldade que fora exposta à luz forte dos lustres de cristal. Eu não era mais a Helena invisível do banco de trás. Sabe, Ricardo, eu disse, limpando os lábios com um guardanapo de linho, você sempre disse que eu era insignificante para o seu sucesso. Mas parece que foi a minha insignificância que acabou de custar o seu maior contrato. O Sr. Miller assentiu levemente, confirmando que a parceria estava encerrada ali mesmo, diante da sobremesa que Ricardo mal teve coragem de tocar. O jantar terminou com o Sr. Miller pedindo um táxi para mim, recusando-se a deixar que eu voltasse para casa com Ricardo. Ela precisa de segurança e respeito, algo que você claramente não sabe oferecer, sentenciou o empresário. Ricardo ficou para trás, pagando uma conta astronômica de um jantar que resultou na sua ruína total e absoluta diante de todo o setor. Entrei no táxi e olhei pelo vidro traseiro, vendo Ricardo parado na calçada, sozinho sob a chuva, exatamente como ele me deixara horas antes. A imagem era poética e justa. Ele tinha o carro de luxo, mas não tinha mais o contrato, não tinha mais o respeito dos seus pares, e acima de tudo, não me tinha mais. A sensação de liberdade era mais inebriante do que qualquer vinho daquela mesa. Fui para um hotel, usando o cartão de crédito que ele tanto controlava, mas que ainda estava em meu nome. Naquela noite, dormi em lençóis limpos e quentes, sem o medo de ser diminuída ou silenciada. Eu sabia que ele viria atrás de mim com promessas vazias, mas a Helena que esperava no carro tinha morrido naquela noite de chuva, e uma mulher nova tinha nascido daquela humilhação. No dia seguinte, os jornais da coluna social e de negócios comentavam sobre o incidente no restaurante. O Sr. Miller fez questão de espalhar que não fazia negócios com homens que não respeitavam a própria família. A queda de Ricardo foi rápida e barulhenta, como um castelo de cartas sendo soprado por um vendaval de justiça que ele mesmo provocou com sua arrogância cega. Recebi mensagens de Ricardo implorando por uma chance de explicar, mas eu bloqueei seu número sem hesitar. Eu não precisava de explicações. Eu tinha as provas de quem ele era gravadas na minha memória e no frio que senti naquela noite. Ele achou que o carro era meu lugar, mas descobriu que o lugar dele era o esquecimento, enquanto eu estava pronta para brilhar sozinha. Procurei um advogado e dei início ao processo de divórcio, exigindo tudo que me era de direito por anos de dedicação e abuso emocional. O Sr. Miller, surpreendentemente, ofereceu-me um cargo em sua empresa, notando a minha resiliência e clareza durante aquela noite fatídica.
Ele viu em mim o que Ricardo sempre tentou esconder do mundo para se sentir superior e poderoso. Minha vida mudou de fora para dentro. Mudei meu guarda-roupa, mudei meu círculo social e, principalmente, mudei a forma como eu me via no espelho. Eu não era mais a acompanhante silenciosa, eu era a protagonista da minha própria história de superação. O restaurante onde fui humilhada tornou-se o marco zero da minha reconstrução, o lugar onde a verdade me libertou. Às vezes, passo pelo estacionamento daquele restaurante e sorrio ao ver os carros parados. Lembro-me da Helena que tremia no escuro e sinto um orgulho imenso da mulher que sou hoje. O vidro embaçado foi limpo, a porta foi aberta e eu nunca mais deixarei ninguém me fazer esperar do lado de fora da minha própria vida. Eu assumi o volante e não pretendo parar nunca. 2 anos se passaram desde aquela noite. E hoje sou eu quem preside as mesas de jantares de negócios naquela mesma sala de jantar dourada. O Sr. Miller tornou-se meu mentor e sócio, e juntos construímos uma empresa baseada na ética e na valorização humana. O nome de Ricardo tornou-se apenas uma nota de rodapé amarga em uma história que hoje tem final feliz. Ele tentou se reerguer, mas a mancha daquela noite o seguiu como uma sombra. Ninguém queria ser associado a alguém que demonstrou tamanha falta de caráter. Ricardo acabou trabalhando em uma empresa de pequeno porte em outra cidade, longe dos holofotes e do luxo que ele tanto amava e pelo qual sacrificou a nossa relação e a minha dignidade durante todos os anos que estivemos juntos. Frequentemente, encontro mulheres que passam por situações parecidas e faço questão de estender a mão, assim como o Sr. Miller fez comigo. Criamos um programa de mentoria para mulheres que buscam independência financeira para sair de relacionamentos abusivos. Minha dor transformou-se em propósito, e minha humilhação em uma ferramenta de empoderamento para tantas outras. Aprendi que o valor de uma pessoa não é determinado por quem está sentado ao seu lado, mas pela força que ela carrega dentro de si mesma. Eu nunca mais precisei pedir permissão para entrar em lugar nenhum, e minha voz, antes sussurrada e trêmula, agora comanda reuniões com clareza e autoridade. O mundo é muito grande para se viver trancada em um carro esperando por alguém. Moro em um apartamento que conquistei com meu próprio esforço, decorado com as cores que eu gosto, sem ninguém para dizer o que é adequado ou não. A liberdade tem um sabor que nenhum jantar caro pode proporcionar se não houver respeito envolvido. Eu sou a prova viva de que é possível dar a volta por cima, mesmo quando todos tentam te manter no escuro e no frio do esquecimento total. No meu escritório, mantenho uma pequena foto daquele carro antigo que Ricardo dirigia. Ela serve como um lembrete constante de onde eu vim e do que eu nunca mais aceitarei ser. Aquela foto não me traz tristeza, mas uma sensação de vitória absoluta. Ela é o meu troféu de sobrevivência, a imagem de uma vida que eu tive a coragem de abandonar para encontrar algo infinitamente melhor. O Sr. Miller costuma brincar nos jantares que a melhor decisão de negócios que ele já tomou foi sair para fumar naquela noite de chuva. E eu concordo com ele, rindo, enquanto brindamos ao sucesso de uma parceria que nasceu de um ato de injustiça. A vida tem maneiras estranhas de nos colocar no caminho certo, mesmo que o início da jornada seja em um banco de trás gelado. Hoje, quando entro em um restaurante, faço questão de olhar para todas as mesas, garantindo que ninguém esteja sendo silenciado ou ignorado. O meu compromisso é com a visibilidade de quem foi feito para brilhar. Eu sou Helena, e minha história não termina em um estacionamento escuro, mas sob as luzes de uma vida que eu mesma construí com garra, verdade e muito amor próprio. Ricardo tentou me procurar uma última vez, pouco antes de eu me tornar sócia majoritária da firma. Ele parecia envelhecido, com o olhar de quem perdeu não apenas o dinheiro, mas a alma. Eu não senti ódio, senti apenas um vazio. Ele não tinha mais poder sobre minhas emoções. Eu apenas lhe desejei sorte e segui meu caminho, sem olhar para trás, pois meu futuro estava à minha frente. A justiça tarda, como dizem, mas ela é implacável quando encontra alguém disposto a lutar por ela. Minha denúncia silenciosa naquela noite de jantar foi o início de uma revolução que mudou o destino de muitas pessoas ao meu redor. Não se trata apenas de dinheiro ou status, trata-se de ser tratada como ser humano, com direitos e voz ativa em qualquer situação da vida. O sol agora brilha sempre na minha direção, e as janelas da minha vida estão sempre abertas para o novo e para o justo.
O frio do carro ficou no passado, substituído pelo calor de uma carreira sólida e de amizades verdadeiras. Nunca mais serei deixada para trás, pois agora eu sou quem lidera a caminhada. A vida é bela para quem tem a coragem de abrir a porta e sair para a luz. Olho para o futuro com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Cada desafio que enfrento agora é pequeno perto daquela noite de isolamento. Eu venci o medo, venci o abuso e venci a mim mesma ao acreditar que eu merecia mais do que as sobras de uma vida alheia. Eu sou inteira, sou forte e estou exatamente onde deveria estar, no centro do meu próprio universo livre. Brindo a todas as mulheres que, neste momento, podem estar esperando em algum carro da vida. Meu recado é simples: abra a porta. O mundo lá fora pode ser frio a princípio, mas é onde a sua verdadeira história começa. Não aceite o vidro embaçado, limpe-o, veja a luz e caminhe em direção a ela. A sua voz é a sua maior herança, use-a para mudar o seu destino agora mesmo. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!